Opa, e aí? Aqui vocês podem ver que é a estrutura lá que o Luiz deixou pra gente, do Next, com o Docker. Eu vou rodar ela do jeito que tá lá pra vocês. Aqui é a estrutura zerada, do jeito que o Luiz deixou pra gente. Vou dar uma limpada aqui nela. Aqui eu quero que vocês entendam como funciona a estrutura de pastas do React. Do React, não, do Next. A estrutura de pastas é muito intuitiva em relação à questão de rotas, porque a gente trabalha com App Router a partir do Next 13. Antes a gente trabalhava com Pages, que também era muito fácil e intuitivo, mas ele, ele, eles mudaram para essa estrutura de App Router, que é uma estrutura que todo arquivo dentro de app, dentro da pasta app, se torna uma rota. Então, antigamente a gente utilizava o Pages, o Rafael até já trabalhou com isso. A partir do Next 13, eles implementaram essa estrutura nova, que chamam de App Router, onde cada arquivo dentro de app é considerado uma rota. Então, a partir do momento que a gente cria um arquivo, aqui no exemplo, né, about.js, dentro da pasta app, automaticamente ela já se torna uma rota. Então, aqui, como vocês podem ver, dentro de app, inicialmente tem isso aqui, page, que é a inicial, e eu vou criar essa essa rota para dish aqui, que vai ser, já que a gente vai trabalhar com um menu, cardápio, né? Eu vou dar o exemplo utilizando um pratos de comida. E aí, pronto, eu simplesmente criei um arquivo com H1 dish, e esse arquivo já é uma rota, porque está dentro de app. Então, para eu mapear para essa rota, eu simplesmente vou abrir um link. Se vocês verem o link, ele já importa do Next, Ah, espera aí, só para que entender é melhor. nativo. Para criar uma rota, o que é que eu tenho que fazer para criar uma nova rota na aplicação? Simplesmente criar um arquivo dentro de app. Não, criar um diretório, não? Criar um diretório com um arquivo dentro de app. E o diretório tem que ter algum nome específico? Page. Não, o diretório é o nome da rota que você quer. E o arquivo é page.tsx. Pronto, é só isso, só para Ou, ficar J- ou, ou claro. JSX Só se para ficar você estiver claro como usando é que cria a JavaScript. rota. A rota é criada através de um diretório, você põe o nome que quer usar na rota nesse diretório e coloca uma página, um arquivo chamado page.tsx dentro do diretório, não é isso? Isso. E aí, aqui eu vou usar o link, né? O link já é importado do Next. Então, o Next já faz isso pra gente. E aqui, questão de autocomplete, né? Ele já lançou o HRF pra gente. De, do nome que eu criei, né? Que foi Dish, né? Dust, lá como é que se pronuncia isso. E ele vai criar como se fosse um botão que vai direcionar para lá. Aqui, que foi exatamente a H1 que eu criei aqui. E, Matheus, Oi, posso complementar, te ajudo? pode? Claro. Uma participação. É, o link, ele é como se fosse o A, só que a diferença do link pro A é que ele não faz esse carregamento que você vê na tela, de uma tela para outra. Não tem essa mudança visual quando você utiliza o link. É isso também? É isso mesmo. O link ele é o A com whey protein, né? Ele tem alguns uns recursos aí do Next que potencializam o uso dele. Mas basicamente é isso. Então, vamos lá. Aí que essa questão de roteamento do Next, acredito que ficou claro aqui para vocês, né? E aí, beleza. Melhor ali, ficou um pouco confuso. Tu colocou na URL, no Ok. href ali,
O nome tu tem que colocar dentro do HRF, só para ser bem explícito aí. Dentro do HRF tu tem que colocar o nome que tu deu pro diretório. O nome que eu dei pro diretório. Se eu chamar de Luiz Alberto Linux, eu tenho que digitar aqui, Luiz Alberto Linux. Então o nome do diretório é o nome que tu coloca no HRF. E o que vai ser Isso, carregado é o arquivo chamado page que está dentro desse diretório. correto. Ok. Entendeu bem. E aí eu vou dar uma explicada rápida sobre componentes e propriedades. Um componente, ele é tudo que a gente reutiliza dentro de uma aplicação no Next. Vamos supor que eu tenha um botão. E aí eu vou criar um botão, e a partir desse botão, eu percebo que vou utilizar esse botão em muitos locais da minha aplicação. Então, para que eu vou criar um botão para cada vez que eu precisar? Se eu posso criar um simples botão e utilizar durante toda a minha aplicação. No caso, para a gente, eu quero utilizar de exemplo um componente como se fosse um cartão, um cardzinho de comida, que é mais ou menos como a gente vai trabalhar, né? Obviamente, mais para o entendimento, mas eu vou criar nesse sentido. Eu estou criando a parte de componentes fora de app, porque nesse metodologia, nessa arquitetura de pastas do Next que tem um app router, a gente deixa os componentes fora de app, porque os nossos componentes não são a rota, são componentes. Então eu vou criar aqui SX, beleza? Componente normal, descarte. Componente a gente costuma criar com a letra maiúscula, tá? Convencionalmente. Não, uma dúvida que Aqui eu eu tô. tenho. Tu tá criando um class Ah, name na div. O class name não é uma propriedade que eu posso usar no fragment, não? Não tem como eu dar um class name no fragment. Só dá para dar na não. div e em outros elementos. Inclusive, nesse caso aqui, se eu usar tudo dentro de div, eu posso inclusive excluir o fragment, né? Mas aqui eu uso por convenção mesmo, já tenho esse costume de utilizar assim. Mas o class name aqui, simplesmente eu vou criar uma simples estilização para cada card que eu estou criando aqui, só para que a gente possa compreender melhor o que é que eu estou criando, né? Então, um backgroundzinho, deixar ele redondo. Vamos ver como é que tá aqui. Ah, eu tenho que chamar, né? Aqui eu estou chamando o componente. Quando eu digito o nome do componente, Mas vocês espera. perceberam aqui que ele importou sozinho para mim, né? Mas, Aí aqui eu vou importar o componente que eu acabei de criar. E aí, se eu chamar o componente aqui, ó, que é esse nome deste card, que é o cartão, ele vai reconhecer aqui no VS Code e automaticamente ele vai me sugerir que eu importe ele. Aqui de componentes, da parte que eu criei, componentes, barra discard. Beleza, e aqui eu simplesmente fecho ele e tô com ele aqui. Beleza? Eu posso chamar vários dele, quantos eu quiser. E vou ter vários dele. Para que a gente possa entender um pouco melhor, Ei, eu vou Matheus, deixar. Oi. é, a função não é para começar com a letra maiúscula, não, é minúscula. Aí aqui é uma página. Pois é minúscula. É, um componente que a gente chama com letra maiúscula. Eu vou só mudar aqui um pouco de estilização, só para facilitar um pouco a visualização para a gente aqui. Isso aqui é um display flex, que aqui é uma coisa do CSS, né? Só que simplesmente estou utilizando com Tailwind. então Aqui essas os classes que tu faz estão usando são classes do Tailwind, né? Tem que ter o Tailwind instalado no projeto para ter isso aí. isso. Mas só que o Next ele já instala o Tailwind nativo, né? Você não precisa fazer mais nada. Inclusive, se você passar o mouse aqui em cima, ele mostra exatamente a classe CSS que está sendo feita, né? Flex, display flex. Aqui, justify content center. Simplesmente por digitar justify center. Item center, mesma coisa. Align item center. Então, tô fazendo isso aqui só para visualizar, mas não tem exatamente a ver com o que eu vou passar para vocês agora. Só para facilitar a visualização aqui.
Pronto. Aí aqui, cada componente que eu chamei tá aqui, né? Vou só dar uma separada aqui. Um pouco. Tchau. Então, ó, aqui eu só fiz separar aqui para ficar mais fácil, que eu tô chamando cada um desses elementos aqui para vocês. Vou dar um... E aí, tipo, tudo que eu quiser alterar, que seja. Imagina que os cards sejam cartões e seja uma mesa aqui por volta, né? Se eu quiser mexer na mesa, em como o card é posicionado, eu não posso mexer no card, eu tenho que mexer na mesa. Porque eu estou posicionando os cards aqui na mesa. Mas se eu quiser mexer dentro do card aqui, eu vou dar só um espaçamento, porque está muito colado aqui. Aí para mexer dentro do card, eu tenho que mexer no componente do card. Então, dá um padding aqui para dar um pad no teu índio é muito fácil, né? Só P e tamanho ali. Pronto. E aí vocês conseguem observar que a gente tem um problema aqui, né? Que é, beleza, eu vou ficar chamando componente, mas o componente é tudo igual. E aí, como é que faz? É aí Conteúdo, que né? O conteúdo entra de todos os componentes estão iguais. isso, é aí que entra a questão das propriedades, que são uma maneira de passar dados no componente pai para filho. Sempre a gente passa dados de pai para filho aqui no React. Eles são lidos como um único objeto no componente filho e são acessados de forma imutável. Ou seja, o componente filho não pode modificar suas próprias diretamente. Então, eu vou criar o componente e a partir do componente pai, eu vou passar as propriedades para ele. Por exemplo, aqui eu tenho um prato de arroz de camarão, mas sempre vai ser arroz de camarão. Eu não quero que seja assim. Eu quero passar uma propriedade e dinamicamente passar isso para ele. Então, para isso eu vou criar props. Ixi, name, ok. Existem duas maneiras de passar props. Eu posso simplesmente escrever props aqui no parâmetro da função, ou eu posso desestruturar e escrever diretamente o elemento que eu quero passar. Eu prefiro fazer dessa forma, mas existem outras pessoas que preferem fazer com props. Só que toda vez que você digita props, você vai estar digitando props.nome, props.valor, props.imagem e tudo aquilo que você quer dentro daquela propriedade. Então aqui, ao invés de ter um valor fixo, eu boto value. Value. Aí ele começa a reclamar, porque ele não sabe cadê e eu adiciono aqui. Value. Por a gente estar usando Tailwind, ou por a gente estar usando TypeScript, a gente vai trabalhar com interface. A interface ela é o quê? A interface ela é usada para definir a forma de um objeto, especificando os tipos de propriedades que o objeto deve ter, juntamente com seus tipos de dados. Então, aqui ele vai entender que eu estou passando dados para ele, mas eu não estou dizendo para ele que tipo de dados eu estou esperando. Se eu estou esperando um boolean, se eu estou esperando um número inteiro, se eu estou esperando um string. Então eu tenho que deixar muito claro pro TypeScript para ele entender o que ele está passando ali e ele não aceitar qualquer valor. Então eu vou criar uma interface. Eu costumo criar interface com I maiúsculo de interface e o nome daquilo que eu estou fazendo. Então, interface dish card props. E aqui eu vou passar. Eu tenho um dish name, que é um string, vai ser um nome, e um dish value, que é um number. E aí, ele ainda não reconhece porque eu tenho que passar para essa função, os parâmetros dessa função, essa interface. Então, aqui eu só faço colocar o nome da interface. Ah, pronto, agora já entende. Se eu passar aqui em cima, ele já entende que aqui é um parâmetro da função, que é um string, ele já entende que aqui é outro parâmetro, que é um número. Então, se por algum acaso eu tentar passar qualquer outro valor que não seja string para nome e qualquer outro valor que não seja número para value, ele vai reclamar e não vai deixar eu compilar o código. Então, aqui ele já começa a reclamar. Por quê? Porque ele está dizendo que está faltando propriedades, faltando nome e valor. Opa. Então já vou passando aqui. Nome é dish name, né? Igual a arroz, camarão. Aí,
Ele já para de reclamar. Dish Valley, ah, R$ 120. Que já parou de reclamar de um. Aí eu vou fazendo a mesma coisa aqui. Feijoada, Dish Valley, R$ 30. E um arroz branco, Dish Valley, R$ 5. Tá bom, 3. Aí, a partir daqui, qualquer valor que eu quiser alterar, é só eu simplesmente criar mais um. Oxi. Qualquer valor que eu quiser criar um card a mais, é só eu chamar o componente discard e passar as propriedades para ele. E aqui, opa, e aqui vai estar desse jeito. O card vai estar no formato que eu criei, no esqueleto que eu criei, mas com os valores das propriedades que foram adicionadas. Então, é, então vamos supor que eu quero passar também uma imagem para cá. Aí eu tenho que ir lá no esqueleto, dizer que eu quero uma imagem. Então, o Next, ele tem uma feature que é o image. Esse image aqui não é da linguagem, é do Next, porque ele faz um tratamento de imagens em cima da imagem que a gente quer chamar e facilita muito a questão de performance da nossa aplicação. Essa tipagem aqui é do Next também, vocês podem ver aqui, o update import from Next, que é exatamente para tratar as images. Aí eu tenho que adicionar aqui, eu vou passar essa imagem. Eu já posso trazer para cá também. Igual a dish English. E ele está reclamando que eu preciso de um texto alternativo, né? Como sempre. Eu vou chamar esse alternativo de chinês, né? Eu estou passando a propriedade de tamanho e altura, porque essa propriedade de image exige que a gente faça isso. E agora, nossa página já vai estar reclamando. Nossa aplicação provavelmente nem está rodando. Porque ele vai reclamar que eu tenho uma propriedade que é a dish image, que ele está pedindo lá e eu não estou passando para cá. Então eu tenho que chamar essa propriedade aqui. Ele já para de reclamar porque eu estou passando a propriedade para eles. Aqui, ó. Já tem pra gente. Vou importar as outras aqui. Aqui eu já passo cada propriedade com tudo para cima dele. Então, se por algum acaso eu tentar vir aqui e eu quero que o Dish Value seja um string de R$ 30. Ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele está dizendo que o tipo string não pode ser usado para o tipo número. Porque aqui eu já defini pelo esqueleto do componente que aqui é um número. Então ele não aceita de jeito nenhum que seja um string. Isso é uma coisa do TypeScript. Então, isso é muito bom porque já evita muitos erros em tempo de compilação, né? Aí vamos supor que a gente tem um back-end já com nossos pratos, com nossas coisas. Aí vocês já veem outros problemas, né? Toda vez que eu for adicionar um prato novo, tenho que vir aqui, chamar um card novo, discard, passar o nome, passar o valor, passar tudo isso na mão. É muito chato fazer isso, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é simular um back-end, né? Então, vou fazer uma simulação aqui só para ver como seria uma aplicação mais próxima, entre aspas, do mundo real, né? Tipo, Dishers, Dishers, tá vendo? Dishers, array de objetos.
Esse objeto. Ó, que ele já me ajuda. Pronto, aqui vamos supor que a gente tem um back-end que seja estruturado dessa forma, né? Isso aqui não vai estar no nosso front-end, a gente tem um back-end e a gente simplesmente quer receber os dados. Como é que a gente faria para fazer isso? A gente tem uma função, a gente tem uma função do JavaScript que chama map. Inclusive, ele já até me sugeriu aqui no autocomplete que tá muito legal hoje. É, eu vou fazer um map durante esse distance aqui. Ele vai pegar o dist.map e vai para cada dishes desse, ele vai pegar um e jogar um componente que eu já criei aqui. Então, vou criar um distcard. Distcard. Tá aqui já. Com todas as propriedades que eu já criei, né? Então, fazendo esse map, não importa. Não preciso mais mexer nesse código se eu tiver um back-end onde vai sendo adicionado comidas e qualquer outra coisa. Simplesmente ele vai estar ali para mim disponível. Vamos supor que nosso back-end lá adicionou mais uma coisa. A gente não precisa fazer mais nada, porque ele já está verificando se existe esse, é, é, esse, esse novo item dentro desse objeto grande de comidas que a gente vai ter. Se for tirado do back-end, também ele sai daqui, ó. Tirar daqui, ele limpa dali. Se aparecer, oxe. Se aparecer, ele já aparece de volta. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, se querem alguma explicação específica. Muito massa. Eu não conhecia esse map direito. O map, Qual? ele. O map. Hum. É só para ver se eu entendi. O map, ele coloca automaticamente o que tem dentro do servidor, no caso do back-end ou dessa função aí. Não, o map, ele percorre um array. Imagina que você tem um array Sim. com vários itens e ele percorre. Array 1. O índice 1 do array, né? Aí ele vai ver Sim. qual é o índice 1, que é o 0 no caso, né? Ah, tem aqui dict name, beleza, tem isso, tem isso. Aí índice 2, índice 1 quer dizer. Aí ele vai ver Sim. isso aqui, isso aqui. Índice 2, aí vê esse. Se tivesse mais outro, ele lia todos. Ele percorre todos eles e aí pega de todos eles o nome, o valor e a imagem, que são os dados que eu Entendi. defini que teria, entendeu? Massa. Massa. Alguém tem alguma dúvida aí? Queira Gostei perguntar? bastante. Nenhuma dúvida? Então tá bom. Nenhuma dúvida, muito bom. É isto aí. Muito bom.